Professor, acabamos de ver os requisitos que um estatuto precisa conter. Como fica a aplicação do artigo 46, que trata dos requisitos do registro? Tá. Eu não gosto de passar o artigo 56, mas como é associação e tem um outro dispositivo para a gente ver junto, Sim. Então vamos só dar uma passadinha para a gente ver o que casa, o que tem entre os dois, 56, o 46 e o 54, o que é idêntico e o que não é, tá? Vamos lá. Certo. Inciso 1 do 46, denominações, a denominação fins e sedes, está lá no 46. Repetiu com o 54. O que mais que diz o 46? O tempo de duração e o fundo social quando houver. O tempo de duração não tem no 54. É 46. Vale para todas as pessoas jurídicas, logo numa associação vai ter que ter. Certo. Via de regra consta, prazo indeterminado. Mas tem que estar escrito isso aqui, senão não vai ter registro. Tá certo. Tá? Então, e o fundo social quando houver, não é obrigatório. Tá? Então, é um complemento aqui ao 54, o 46, nesse caso aqui. Tá? Inciso 2, que não tem nada no 54. Nome e a individualização dos fundadores ou instituidores e dos diretores. Então, sempre tem que ter a qualificação de quem criou, isso aí vai estar lá no estatuto, fundadores, né? ou uma relação dos associados fundadores, certo. Né? E os diretores. Veja bem, o registro declarará diretores. Trocou a diretoria, altera o registro, logo vai ter que fazer uma averbação. A verba, claro. O registro está aberto, perdão. Tá, o registro está aberto para ser alterado aqui, ó, porque é requisito que ele tenha a designação, que se conheça quem são os diretores, os responsáveis administrativos pela pessoa jurídica, pode ter responsabilidade. Está abusando da pessoa jurídica, vai ter responsabilidade pessoal do administrador, entendeu? Certo. Então, quem são os administradores? Tem que estar conhecido pelo registro público, que é o RCPJ, tá? Então, alterou o diretor, vai ter que averbar alterando aquele registro ali. 46 também fala o modo porque se administra e representa, ativa e passivamente, judicial e extrajudicialmente. Quem que representa a pessoa jurídica? Sempre vai ter que ter. Vai dizer, ou é o presidente ou um diretor lá que eles escolhem. Tá? Inciso 4 também não tem isso lá no 54. O ato constitutivo é reformável no tocante à administração. E de que modo? É parecido com as condições para alteração da diretoria, mas não é igual. Aqui se o ato constitutivo é reformável no tocante administrativo. Pode ser que não altere aquele critério estabelecido inicialmente, né, para a pessoa jurídica funcionar. Essa pessoa jurídica vai ser constituída por uma diretoria, etc, etc. Pode ser que isso não mude. Aqui eles vão dizer, o ato é reformável no tocante à administração e vão explicar com quais condições. Esta é uma condicionante que toda pessoa jurídica tem que ter, tá? Certo. Se os membros respondem ou não subsidiariamente, tá? Pode ter a previsão no estatuto que os associados respondam subsidiariamente. A pessoa jurídica responde diretamente, né? E pode ter a responsabilidade subsidiária expressa aqui. Tem que estar escrito isso. Se não optarem pela responsabilidade subsidiária, que é excepcional, não tem por que prever isso aí, vai ter que estar claro lá, que eles não respondem subsidiariamente. Tá? Então é outro requisito. E as condições de extinção, que aqui é similar com o que a gente tinha visto. As condições de extinção e destino do patrimônio. Tá? Quando vai extinguir uma associação, o que vai acontecer com o bem imóvel que ela tinha? Perdão. Certo. Professor Tiago, algo mais, além dos requisitos dos artigos 46 e 54 do Código Civil, que seria necessário observar para se registrar uma associação? Sim, tem. Além do 46 e do 54, o que tem como obrigatório para registrar uma pessoa jurídica? Visto do advogado. Visto do advogado. É associação? Visto do advogado. Sempre. Artigo 1º, parágrafo 2º do Estatuto da OAB, a Lei 8.906 de 94. Tá? Se não tiver aquele visto do advogado, ele é nulo também. Tá? Então, fique atento. Não está no Código Civil, mas provavelmente as normas estaduais, aí, as consolidações... elas trazem essa lembrança. Devem trazer essa lembrança. Mas se não trouxerem, algumas, não conhecemos todas aqui, né? Mas a maioria que a gente conhece tem. Agora, se não constar, a lei está valendo. Agora o senhor que está assistindo já sabe que tem que cuidar 8906 de 94, que é Estatuto dos Advogados. Isso aí. Se não tiver
no Estatuto de Constituição, né? E daí vem uma outra questão, tá? Alterou o Estatuto, precisa de novo o advogado assinar? Quem que vai responder isso? Os códigos de normas. Certo. Tá? Porque esse artigo 1º, parágrafo 2º da lei, só fala no ato constitutivo. Não fala na alteração. De regra, então, não precisa. O advogado apor ali o seu visto numa alteração de um estatuto de uma associação. Tá? Agora, se o Código de Normas aí do Estado onde você está assistindo exigir isso, cumpra. Tá? Vamos falar de uma formalidade que é o reconhecimento de firma. Não falamos ainda sobre isso. E eu gostaria de saber se para registrar uma associação há necessidade de reconhecimento de firma. Não se encontra nem na Lei 6.015, nem na maioria dos regramentos nos códigos de normas a exigência de reconhecimento de firma para constituir pessoa jurídica. Tá? Não tem previsão na lei. Tá? O que tem para as sociedades. Para sociedades. Por quê que tem para sociedades e não tem para as associações? Porque as sociedades têm caráter econômico. Muito bem. Elas visam fins econômicos. A associação é união de pessoas para fins não econômicos. Tá? Então, as sociedades, por terem fins econômicos, por envolver patrimônio, por envolver recursos, atrai uma formalidade para fins de proteção. Certo. Tá? Isso com base nos códigos de normas, na maioria deles. Muito bem. Na maioria deles, porque a Lei 6.015 não é clara nesse sentido. Tá? A Junta Comercial, por exemplo, Registro Público do Comércio, registrava sem reconhecimento de firma. Começou a haver muita falsidade. Muitos atos dentro do Registro Público do Comércio feitos sem controle algum e começou a servir para laranjas atuarem e para falsidades e fraudes. O que se fez? Se começou a exigir reconhecimento de firma de novo. Tá? E essa questão do reconhecimento de firma sempre está na moda, digamos assim, não deixa de estar na moda, sempre está sobre enfoque aí da mídia, dizendo se precisa ou não precisa, e muitas vezes falam muita bobagem, contrário ao que está na lei, tá? É uma matéria que tem que aprofundar, mas vamos trazer para o que estamos tratando. Isso aí. Associações, a lei não traz condicionante alguma, bom. e a meu juízo até com razão, por quê? Porque não tem fins econômicos. Beleza, professor Tiago, eu hoje já aprendi bastante aí sobre as associações, estamos aprendendo sobre pessoas jurídicas e gostaria de saber se existe ainda alguma peculiaridade ou algumas peculiaridades que o professor possa trazer para nós em relação às associações. Olha, até tem, estão os artigos 55 ao 61, do Código Civil. Não vamos elucidar todas as questões aqui desses dispositivos, mas apenas lembrar que existem, tá? Por quê? Porque o nosso objetivo aqui é atacar a parte registral, né? Certo. Tá? Mas, e até para quem está fazendo um estatuto, então, alguma pincelada vamos dar nesses artigos aqui, sem aprofundar muito, tá? Vamos lá para o 55. Direitos iguais entre os associados, podendo ter aquele de vantagens especiais, como já mencionamos. 56. A qualidade de associado é intransmissível. Eu não posso negociar isso. Ser titular de uma cota lá do clube, né? Eu tenho um título do clube. O que me dá direito disso? Se aquele clube não tem vínculo algum com uma pessoa que quer comprar, né? Se for um clube um pouco mais restrito, e tem, né? Pode ter limitações que não aceitem aquela pessoa. E por herança, professor? Por herança, o estatuto que vai dispor. Tá bem. O estatuto que vai dispor. Tá? Pode ser que não aceite como associado um herdeiro. O que vai fazer? Aquela cota, se for patrimonial, vai ser ressarcido. Certo. Tá? Pode acontecer. Agora, se aceitar, maravilha. Ou seja, essa questão de associado, assim como tem nas sociedades, tem um caráter personalíssimo, interessa àquela pessoa. Certo. Que é aquela vontade que está fazendo parte do núcleo, da finalidade para a qual foi criada aquela pessoa jurídica. Tá? Então, é importante 56. A qualidade de associado é intransmissível se o estatuto não dispuser o contrário. Então, tem que analisar o estatuto. O estatuto pode ter uma
particularidade ali, tá? Parágrafo único. Se o associado for titular de cota ou fração ideal do patrimônio da associação, a transferência daquela não importa de per si na atribuição de qualidade do sócio, respondido aquela outra questão. Sim. Tá? A transferência do título patrimonial não significa que ela vai ser sócio. Sim. Sim. Ao Vai ter o adquirente, direito né? Ou herdeiro. de buscar lá o valor daquele título junto ao clube, né? Mas não a condição de ser sócio. Certo. Tá? Então fica, não necessariamente, pode ser que sim. Se um clube social voltado para toda a sociedade, ela quer atrair quanto mais pessoas, melhor. Agora tem clubes que são restritos, que interessa aquela particularidade daquela pessoa, né? E daí aí pode ter uma certa restrição. Então fiquem atentos a isso aí. Artigo 57. A exclusão do associado só é admissível havendo justa causa, assim reconhecida em procedimento que assegure direito de defesa e de recursos. Tá? Então, reforçando aquela ideia que passamos antes. Tá? A exclusão, justa causa, lá nos requisitos do estatuto, que fala na admissão, demissão e exclusão. Né? A exclusão só havendo justa causa e reconhecida através de um procedimento que permite o direito de defesa e de recurso. Tá? Lembrando de novo, recurso extraordinário 201.819, dígito 8. Artigo 58. Nenhum associado poderá ser impedido de exercer direito ou função que ele tenha sido legitimamente conferido, a não ser nos casos e pela forma prevista na lei ou no estatuto. Um detalhe aqui que pode ser implementado. E o 59, que já sofreu alterações aqui, o 59, porque quando ele saiu, o Código Civil em 2002, entrou em vigor ali no início de 2003, esse 59 ele estava muito fechado, estava muito difícil alterar uma pessoa jurídica, porque tinha quórum restrito, um quórum fixo ali, determinado pela lei, né, que só estava dando problema, não conseguia materializar o necessário pela lei para poder alterar um estatuto de uma pessoa jurídica de direito privado. O que aconteceu? Foram lá no Congresso, alteraram. Está aberto de novo. Tá? O estatuto que vai prever sempre as condições, e não a lei que vai interferir nessa particularidade de quórum necessário para alterar um estatuto. Então, isso quem vai reger não é a lei, sim o próprio estatuto. Por isso a razão do estatuto ser bem feito. Tá bem? Artigo 60, a convocação dos órgãos deliberativos far-se-á na forma do estatuto, garantido a 1/5 dos associados o direito de promovê-la. Se vier, amigo Léo, um estatuto para examinar, em que tem uma cláusula dizendo que a convocação vai ser feita nos termos do estatuto ou os associados, na proporção de 40%, poderão solicitar a realização de uma assembleia. Estaria contrário ao artigo 60, porque o artigo 60... Perfeito, sabe fazer conta, hein? Tá bem de matemática, nosso amigo Léo ali. É 20%. Não me aperta muito. Tá bem, tá bem. Tá? Então, tem que estar expresso 1/5 ou algo que seja mais benéfico aos associados. Sim. Tá? 10%, por exemplo, é mais fácil promover uma assembleia. Dá para aceitar. Não pode ser um número maior do que 20. Tá bem. Tá? Porque daí estaria criando uma restrição maior do que a lei veio estabelecer. Não pode. Isso aqui, ou seja, direito indisponível. Tá bem. E controlável, fiscalizado pelo registrador civil das pessoas jurídicas. Tá? Muito importante se 60 na hora estiver qualificando um estatuto ou formatando. Artigo 61 vai tratar da dissolução, né? Dissolvida a associação, o remanescente de seu patrimônio, depois de deduzido, se for o caso, as cotas ou frações ideais referidas no parágrafo único do artigo 56, será destinado à entidade de fins não econômicos designada no estatuto. Então, o destino do patrimônio, lembra que era um requisito? Vai dizer, geralmente consta assim, será destinado a uma associação com os mesmos fins, né? Terminou uma associação que era voltada para ajudar uma comunidade. Se tiver uma outra, aquele patrimônio dela pode ser direcionado para aquela outra. É isso que está escrito aqui no 61. Tá? Será destinado a entidades de fins não econômicos designadas no estatuto. Ou, omisso este, por deliberação dos associados à instituição municipal, estadual ou federal, de fins idênticos ou semelhantes. Então, primeiro, procura atender o interesse privado, não tendo uma associação, pode ir para uma associação do município, por exemplo. Tá? Certo. Parágrafo 1º de 61. Por cláusula do estatuto ou no silêncio deste, por deliberação dos associados, podem estes, antes da destinação do remanescente referido nesse artigo, receberem restituição. Ou seja, é só aquele caso que o associado
integralizou um valor lá para a pessoa jurídica, Sim. agora ele está recebendo, Sim. né? Recebeu, quando estiver encerrando, ela está sendo restituída para depois destinar patrimônio. Certo. Pode acontecer isso. Tá? Não significa que se está usando, por exemplo, um patrimônio feito para privilegiar associados, criar associação para isso, para gerar recursos e depois pagar associado. Não, não é. Não pode, não é associação. Sim. É outra. Isso aqui é aquela que a pessoa contribuiu, agora ela tem o direito de ser restituída antes de ser dissolvida. Tá? Certo. Mudando um pouquinho o enfoque, estamos vendo associações, parte de constituição, tá? Criação de associações. Quando a gente trata de associações, a gente tem que trazer ainda uma outra legislação para apresentar para vocês. A Lei 9.790, de 1998, que trata das OCIPs, das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Sim. Isso não é... vejam que a OCIP não está lá no 44. Não. Tem OCIP lá, organização... Não está no rol. Não está no rol do 44. Mas e daí? Já vimos que aquele rol também não é... Taxativo. taxativo, exemplificativo. Por exemplo, não tem sindicato e não tem cooperativas ali. Isso. Tá, mas é a OCIP. O que é a OCIP? Organização, Sociedade Civil de Interesse Público. Vamos ver. Então temos que dar uma rápida passada nessa lei. Tranquilo. Por quê? Porque uma OCIP ela é uma associação. Tá? Ela pode se caracterizar numa associação que vai constituir uma pessoa jurídica de direito privado. E, portanto, o registrador tem que saber, porque pode lhe ser apresentado uma associação que quer vir alcançar esse status de OCIP. Pode criar uma associação hoje sem esse status e alterar esse estatuto para quê? Para incorporar os elementos necessários que vão caracterizar uma pessoa jurídica como OCIP, porque isso depende de um reconhecimento lá do Ministério, tá? Cumprindo todos os requisitos dessa lei, e daí tu vai averbar nesse estatuto. Tá? Ou quando tu já está criando a pessoa jurídica, já está pensando em criar uma associação com esse status de organização da sociedade civil de interesse público. Daí tem que cuidar, além do 54 e 46, outros elementos dessa lei. É isso o nosso propósito aqui, de lembrá-los sobre essa questão específica. Tá? Então, essa Lei 9.790/98 tem que ser aplicada para vocês. Vamos lembrar aqui ó, os requisitos, os elementos esses. Ó. Não são passíveis de qualificação como OCIP, no artigo 2º. E vem uma série de pessoas ali, de indicações. Certo. Por exemplo, uma fundação não pode tentar alcançar o status de OCIP. Certo. Cooperativa não pode. Partido político não pode. Isso está explícito no artigo 2º. Sim. Tá? Então, o registro tem que estar atento. O registro está atento. Daqui a pouco tem uma fundação constituída e eles vêm com um pedido de averbação, que até pode ter passado pelo Ministério Público. Conseguiram autorização lá no Ministério Público. Queremos caracterizar uma determinada fundação como OCIP. Sim. Para alcançar alguma vantagem especial, alcançar um recurso lá. O registrador de pessoas jurídicas vai ter que pegar a lei e olhar o artigo 2º, quais são as restrições. Isso mesmo. Aquele registrador que não conhece a Lei 9.790 de 98, que não fez nosso curso, por exemplo, está desatento, não que todos, estou brincando aqui, mas o que não está bem atento, ele pode recepcionar e averbar, equivocadamente. Daí. Mas esse que está ouvindo, que está nos assistindo, ele vai saber. esse não erra mais. Esse não erra mais, porque o artigo 2º vai dizer que, por exemplo, uma fundação não pode se caracterizar como OCIP, logo vai dar uma impugnação, não vai receber. Tá? Cooperativa, sindicato, partido político. Isso né? Isso Se aí. liga aí. Tá? São essas que caem no pessoa jurídica. Sociedades, qualquer sociedade também. Então, sobrou para quem? Para as associações. As associações, sim, podem vir a ter esse status de OCIP. Tá? O que mais? Artigo 3º da Lei 9.790. A qualificação instituída por essa lei, observada em qualquer caso o princípio da universalização de serviços, no respectivo âmbito de atuação das organizações, somente será conferida às pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos. Certo. O que é isso? O que é pessoa Associações. Não sabe nem dizer, né? Tá atento, meu amigo Léo. Acertei. Meus parabéns. Obrigado, professor. Cujos objetivos sociais tenham pelo menos uma das seguintes finalidades. E traz aqui um rol de 12 itens, tá? Isso aqui vai ter que estar lá dentro. O que mais tem que estar lá dentro desse estatuto? Artigo 4º. Artigo 4º aqui. Estatutos cujas normas expressamente disponham sobre
Vem aqui uma série de dispositivos. É isso aí, meus amigos. A gente tem que descontrair um pouquinho. Essa matéria é meio pesada, né? Tá? Então, artigo 4º, um estatuto que preveja essas questões aqui. Tá? Vamos lá, o artigo 5º, como lembrei. Então, averbou no registro civil essa situação, né? Pretendendo alcançar esse status, vai ter que buscar o quê? Um reconhecimento depois do Ministério da Justiça, está no artigo 5º. E olha o que diz o inciso 1 do artigo 5º. Estatuto registrado em cartório. Então, previamente, vai passar pelo RCPJ para depois ir lá no Ministério. O registrador tem que saber disso aí, para não inverter as questões. Só vou averbar e depois passar no Ministério. Não, o Ministério não vai dar se não tiver averbado. Está aqui, artigo 5º, inciso 1, tá? Tá bem. Era isso que tínhamos para tratar de OCIP dentro desse universo de associações. Tá, beleza, professor. Então, por gentileza, explique-nos agora a fase de funcionamento. Quais são as consequências perante o registro civil de pessoas jurídicas? Maravilha. Vimos a primeira etapa, a questão das constituições. Vamos ver agora o que pode acontecer no dia a dia. As movimentações. Primeiro, isso aí. Pessoas jurídicas constituídas antes do Código Civil de 2002, tá? Precisam se adaptar às regras do Código Civil? Quase todas. Artigo 2031. Entre elas, as associações. Estamos tratando de associações, logo, observar o artigo 2031 que manda reformatar o estatuto com essas condicionantes que estamos passando aqui, 46 e 54, né, para fins de averbar no registro civil das pessoas jurídicas. Tinha prazo até 11 de janeiro de 2007 para fazer. E quem não fez? Quem não fez pode fazer agora, não vai ter não problema tem multa, algum. não a tem princípio nada. Não, tem que ver o Código de Normas Local, mas a princípio não, porque o Código Civil não trouxe multa. Deveria ter trazido alguma sanção, não trouxe nada. Mas fica a dica, se vai ter que fazer em determinado momento, então que faça o quanto antes, tá? Certo. Porque não fazendo pode ter uma caracterização de uma associação irregular e algumas consequências negativas aí para os associados, principalmente para os administradores. Como é que o registrador de pessoas jurídicas vai encarar a possibilidade de uma pessoa física estrangeira querer constituir uma associação? Direitos iguais entre os nacionais e estrangeiros, tá? Tem essa questão, a pessoa tem que estar licitamente no Brasil primeiro, vai ter que fazer essa prova para o registro civil. Tá? Tem que ter capacidade jurídica plena, etc. Mas é possível um estrangeiro ser associado, tá? E ser administrador de pessoa jurídica, também uma associação. Não tem restrição na regra geral do Código Civil. Tá? Então fica essa questão. Os códigos de normas, o que tem nos apresentado essa questão do registro controlar essa estadia lícita aqui no país, tá? Daí vai apresentar ali o passaporte, apresentar alguma, ou a ARN, né? O registro do estrangeiro, tá? E lembrando que esse registro do estrangeiro, salvo engano, acima de 60 ou 65 anos, ele não precisa revalidar, porque ele tem um prazo, tá? Fica a informação para vocês, procurem na internet que eu não tenho de cabeça aqui, salvo engano, 60 ou 65 anos. Esse documento do estrangeiro, ele expira em tal data, daí ele tem que renovar, tem que mostrar aqui para o governo brasileiro que ele está morando aqui e tal, tem uma série de condicionantes. Certo. Não precisa fazer essa renovação caso já tenha mais de determinada idade. Fica a informação. Tá, professor. E o menor de idade, como é que fica? Fica para ser associado? Cuidado. Pode. Associado? Depende. Depende. O que depende? Não pode ser associado o menor absolutamente. Certo. Ele não tem vontade alguma no mundo. Agora, o relativamente capaz, a princípio, pode ser associado. Desde que devidamente assistido por seus pais. Tá bem. Tá? Então, complica um pouquinho a participação. A entrada dele na pessoa jurídica pode, mas ele vai ter que estar assistido. Assistência, pai e mãe daí. Tá? Ainda sobre menor, não pode ser administrador. Jamais. Tá bem. Tem que ter capacidade jurídica plena. 18 para cima. Tá? Logo que começamos... E só um detalhezinho. A lei fala em maioridade, tá? Maioridade não se confunde com capacidade. Sim. E daí aquela pergunta, ele foi emancipado para fins de ser o presidente de uma associação? Pode? Entendo que não, porque não é maior, é menor. É menor, capaz, mas é menor. Certo. Tá? Então, um detalhe. Vão encontrar posições divergentes. Mas não dá para confundir, lembrando, menoridade com capacidade. Ele é capaz, mas é menor. E a lei o que previu aqui? A idade. Tá? Certo. Tem que ser maior. Pode uma associação ser constituída, professor, por pessoas jurídicas?
Pode. Por exemplo, aqui, ó, uma federação, a Federação do Comércio. Federação do Comércio do Estado da Paraíba. Ela é constituída pelas associações comerciais do Estado da Paraíba. Tá? Então, diversas pessoas jurídicas vão se unir para criar uma outra pessoa jurídica. Não tem problema. Tá? Muito Pode, bem. então, uma associação, que aí a federação, ela tem natureza de associação, ela só tem essa designação porque ela é composta por diversas associações. Tá? Mas é associação igual. Tá. Professor, eu contrato a Extrajude Consultoria e daí eu lhe pergunto, o que é preciso observar para recepcionar um pedido de averbação do estatuto? O que a Extrajude responderia? Requerimento, princípio da rogação ou instância. Não tem movimentação de registro, de regra, sem esse requerimento. Só por iniciativa da parte. Isso. Daí quem que pode requerer? O estatuto que vai nos dizer. É o presidente ou outra pessoa. Aquele que tem aquele elemento lá. Certo. A representação ativa, passiva, etc. Em juízo ou fora dele. Tá? Requerimento. O instrumento materializando aquela vontade que foi alterado, por exemplo, a ata de alteração do estatuto com as previsões ali contidas do que foi alterado, né? Preferencialmente, que coisa, mas não é necessário. A lei não explicita isso, é muito vaga a lei nesse sentido. Certo. Constava assim, o bom é fazer uma tabelinha. O texto normativo, o texto do estatutário era assim, vai ficar valendo passado, entendeu? E no final que se faça uma consolidação, essa é a melhor dica. Faça uma consolidação para ficar valendo o texto atualizado que está lá em vigor após aquela averbação. Tá? O que mais? Requerimento e esse ato materializando essa vontade. Quando for a primeira alteração, que se apresente o CNPJ. Tá? Apresente o CNPJ para mostrar que aquela pessoa jurídica cumpriu sua obrigação de ter o seu cadastro junto à Receita Federal. Tá? Então o registro pode fazer essa exigência. Não pode pedir o quê? Certidões negativas fiscais. Aquelas. Certo, tá? Certo. Nós pode caracterizar uma sanção política tu condicionar um ato da vida civil dessa pessoa jurídica, que é uma alteração do seu estatuto, a regularidade da sua situação junto à Receita. Não precisa mais, isso aqui já esteve em determinado momento nos códigos de normas, não está mais. Certo. Tá? Nós encontramos, professor, rotineiramente problemas, questões acerca da alteração da diretoria, das atas de alteração de diretoria. Quais são os problemas mais comuns? Os problemas mais comuns são o seguinte: faz o estatuto, dá um prazo para a diretoria, né? E esquece de que o registro precisa estar sendo sempre alimentado cada vez que altera a diretoria. E daí materializa lá as atas de eleição, no livro próprio, ou digitado, com as assinaturas e tal, né? Só não leva para verbar no registro civil. Daí, daqui a 10 anos, percebe que precisa. E o registro não está contando toda aquela história. Vai ter que levar esses atos para o registro, para manter a continuidade do registro. Tá? Nessa assembleia que tu vai fazer para regularizar essa situação, é importante que se diga que essa pessoa jurídica sempre esteve atuando, que sempre teve uma administração ativa. Né? Porque o que acontece às vezes, e daí burocratiza, complica um pouco. Às vezes acontece de ter um rompimento com a administração anterior, tá? E daí precisa da intervenção do juiz para nomear um administrador provisório, artigo 49 do Código Civil. Tá? Então, quando há uma nova diretoria que quer passar a responder por uma pessoa jurídica, que não tenha vínculo algum com a anterior, e essa pessoa teve um período ali inativa, vai precisar da intervenção do juiz. Artigo 49 para nomear um administrador provisório. Tá bom. Tá? Agora, isso aqui é uma situação excepcional, não é a regra. Né? A regra fez, materializou, mas não averbou, então que averbe agora. Né? E que se declare essa continuidade, essa transmissão da responsabilidade que houve nos períodos correspondentes a cada administração. Tá? E daí faz uma averbação lá, ou várias averbações, dependendo do regramento, né? Consolidando os atos daquela pessoa jurídica e cuide dali para frente o prazo da diretoria. Que o registro está aberto. Toda vez que alterou o diretor, tem que fazer a averbação. Muito bem. Tá bem, professor. Então, agora eu quero abrir uma filial. Tá? Não sei como é que eu faço. Me ajuda aí. Tá. Então, tem o registro
sede Porto Alegre, vai abrir uma filial, por exemplo, em Canoas. Isso. A verba lá em Porto Alegre, né, pega uma certidão daqueles registros e leva para registrar, também já falamos antes, rapidinho, o princípio da territorialidade aqui, leva para registrar lá no Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Canoas, em face dessa filial que está estabelecida. A verba na matriz pega uma certidão e registra, vai para Canoas outro e registra Isso lá. aí, é registro novo lá em Canoas, por exemplo. bem. Tá? Então vai ter mais de um registro, uma pessoa jurídica pode ter mais de um registro. Em geral mantém o CNPJ? É o mesmo. O CNPJ é dado um CNPJ novo para filial. Ah, tá bem. Mas não tem nada a ver o CNPJ com o RCPJ. Não, não. O Registro Civil, mas Tranquilo. só para dizer. Depois de registrado em Canoas, daí vai na parte contábil, né? Sim. Ele vai ter esse CNPJ próprio aí. E a transferência de sede, agora é diferente. Não Diferente. quero abrir uma filial, eu quero sair de Porto Alegre e ir para Canoas, quero transferir a sede. O que não pode, vou dizer, o que não pode ser feito. Não pode cancelar o registro ativo antes de registrado na sede nova. Tá? Muitas vezes isso era feito sem um cuidado necessário. O contador, o administrador, apresentava o registro onde ele estava operando, a pessoa jurídica, né, a associação, essa informação, estou indo para outra cidade. E requeria ali o cancelamento do registro. Só que ele pegava aquele documento e não arquivava na associação e não registrava novamente. Ficava sem registro, sem personalidade jurídica. Certo. Então o que se vislumbrou? O correto pode até averbar no registro ativo, né, que vai alterar a sede para outra cidade. Averba, isso não é averbar o cancelamento do registro. Sim. Não é averbar o cancelamento, é a averbação de alteração. Tá? Sim. Com uma certidão desses atos, vai na nova circunscrição, registra, depois de registrado nesse, se pede o cancelamento daquele registro, dizendo que ela não tem mais existência naquela circunscrição. Mas ele vai ter um registro ativo naquela outra para a qual para a qual a sede foi transferida. Tá bem? Então, cuidado com isso aí, tem que manter essa continuidade. Tá? Certo. Essas associações podem realizar negócios imobiliários, por exemplo. Precisam observar o artigo 108 do Código Civil ou algum benefício de forma como existe para as sociedades? Não tem benefício para as associações, Não tem. para as fundações, para outros. O que tem benefício de forma é para a sociedade. Certo. Tá? Então, negócios imobiliários, por exemplo, uma incorporação entre associações que tem patrimônio imóvel ali também, né? O que vai ter que fazer? Escritura pública. Escritura pública. Tá? Não tem como fazer diferente. Certo. Não tem um benefício de forma para pessoas jurídicas, salvo para sociedades. Sociedades anônimas, sociedades empresárias, né? E até para simples. Vale essa questão. Tá? Beleza, então, professor. quando vai fazer um negócio imobiliário, escritura pública. Escritura associações. Por gentileza, acerca de transformação, incorporação, cisão e fusão das associações. Só para indicar que é possível que ocorra, tá? Certo. Todas as pessoas jurídicas do 44, que associações estão dentro do 44, do Código Civil, podem sofrer esses institutos aqui. Transformação, cisão, incorporação e fusão. Então, duas associações querem se fundir e criar uma nova. Pode, não tem problema. Tá? Não tem problema. Não tem patrimônio imobiliário, não precisa levar para o registro de imóveis, vai fazer um ato e vai averbar lá vai ir para o RCPJ. Vai registrar, fazer um registro novo da associação resultante dessa fusão e cancelar aqueles dois registros anteriores. Muito bem. Então, é possível aplicar esses institutos aqui para as associações. Tá certo. E a extinção da associação, como é que funciona, professor Tiago? O que nos diz Código Civil? Para extinguir uma associação, eu vou seguir o regramento de extinção de uma sociedade. Tá? Basicamente Mesma isso. coisa. Tá? Basicamente é isso aí. Não dá para confundir cada etapa desse procedimento. Porque uma etapa é a dissolução, outra etapa é a liquidação e a outra é o cancelamento do registro. E às vezes acontece uma certa confusão aí. Tá? Dissolução é apenas aquela manifestação de vontade de dizer, não vamos mais seguir com essa pessoa jurídica. Daí tem que observar lá o que diz o estatuto. Tá? Liquidação, que é outra fase, caso tenha patrimônio, né?
Liquidação é a apuração de haveres e de deveres, né? Sim. E havendo patrimônio para ser liquidado numa associação, tem que fazer, inclusive, publicação dessa liquidação. 51, parágrafo 2º, tá? Junto com outros dispositivos que eu vou encontrar para vocês. Artigo 1103, inciso 1 e artigo 1152, parágrafo 1º. Repito, artigo 1103, inciso 1 e 1152, parágrafo 1º do Código Civil. Tá? Tratando aqui de publicação quando se está tratando de liquidação. Então, pessoa jurídica, associação, está fazendo, quer ser dissolvida e encerrada, vai passar pela fase da dissolução, pode ser até concomitante a liquidação caso tenha patrimônio, publicou, depois vai fazer o cancelamento do registro. O que não dá para fazer é o cancelamento do registro, né, tendo patrimônio sem cumprir essas etapas aí. Essa matéria está toda no artigo 51 e também trouxemos com mais detalhes quando analisamos o aspecto geral de pessoas jurídicas, aqui, tá? Certo, No curso. certo. No artigo 51 e parágrafos do Código Civil, tá? O artigo 2034 do Código Civil também vai trazer alguma questão para nós. Só o 51 para vocês, ó. Nos casos de dissolução da pessoa jurídica ou cassada a autorização para seu funcionamento, ela subsistirá para os fins de liquidação. Nos casos de dissolução, ela subsistirá para os fins de liquidação. Já não é a mesma coisa de dissolução e liquidação. Sim. Tá? Até que se conclua. Parágrafo 1º. Far-se-á no registro onde a pessoa jurídica estiver inscrita a averbação da sua dissolução. Parágrafo 1º. Averbação da dissolução. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação. Parágrafo 1º era a dissolução. Parágrafo 2º. As disposições para a liquidação das sociedades aplicam-se, do que couber, às demais pessoas jurídicas de direito privado, aquilo que a gente passou para vocês. Parágrafo 3º de 51. Encerrada a liquidação, promover-se-á o cancelamento da inscrição da pessoa jurídica. Então, só vai poder cancelar depois de cumprir essas etapas. Dissolveu, liquidou, encerrou. Tá? Basicamente, é isso que tem para falar para vocês acerca de encerramento de pessoas jurídicas. Tá bem, professor, por gentileza, os livros contábeis das associações podem ser autenticados pelo Registro Civil de Pessoas Jurídicas? Para concluir essa matéria de RCPJ, sim, é uma atribuição que é dada ao registrador autenticar os livros contábeis de associações, por exemplo. Tá? Mas essas associações precisam estar registradas. Esta é a condicionante primeira que o registro analisa. Está registrada a associação? Tá, então posso fazer a autenticação do livro. Outra condicionante, quero autenticar o livro 3. Tenho que verificar se os livros 2 e 1 estão autenticados. Eu não posso autenticar o livro 3 se o primeiro e o segundo não estão. Então, essa é a segunda condicionante que tem. Então, é uma atribuição outra que tem o Registro Civil das pessoas jurídicas, né? Não está explicitamente na 6.015, mas os códigos de normas trazem essa informação para nós. Tá? Serve essa autenticação para evitar falsidades e fraudes, ficar tirando, incluindo documentos contábeis ali, tá? Nos livros obrigatórios. Tá? E, então, se faz essa autenticação, o registro bota o seu carimbo, faz uma rubrica ali para evitar isso. Tá? Então, é mais uma atividade que o RCPJ faz. Muito bem, tratamos então hoje das associações. Gostaria de agradecer a audiência de todos, agradecer ao professor Tiago. Muito obrigado mais uma Sempre vez. muito bem-vindo, excelentes explanações. Muito obrigado a todos e esperamos contar com a presença e com a audiência de todos no nosso próximo programa.